Olá, eu sou Carlos Henrique Abud e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que atormenta muitos escritores: mostrar ou contar. Eis a questão. Qualquer pessoa que esteja interessada em começar a aprender como se escreve e comece a pesquisar sobre isso na internet e tudo mais, vai acabar se deparando logo de cara com um conselho: mostre, não conte. Essa é uma questão que divide muitos autores, e o uso dessas duas técnicas, mostrar ou contar, vai muitas vezes ser um fator determinante para definir o estilo de escrita de cada um. No Brasil, a literatura pré-modernista é muito marcada pelo contar, por autores que contavam mais do que mostravam. Livros como Sertões ou Triste Fim de Policarpo Quaresma são bons exemplos disso, né? Eles apresentam um estilo próximo do jornalístico. Já as obras mais atuais, elas priorizam o mostrar, né? O autor já pensa a sua história, já pensa o desenrolar dos acontecimentos como se fossem cenas, como se fossem fotografias em sequência, mostrando o essencial de cada situação. Bom, para saber empregar uma técnica ou outra, primeiro é importante a gente saber as diferenças entre elas, né? Então vamos lá. Contar quer dizer narrar os fatos de uma maneira concisa. O escritor sintetiza em poucas palavras aquilo que ele está querendo dizer, aquela informação que ele quer que o leitor saiba. Já mostrar tem a ver com a descrição de elementos sensoriais e concretos do que está acontecendo. Então o escritor vai definir melhor o ambiente, as reações, as ações, o modo do personagem se comportar, e a partir dessas coisas o leitor vai entendendo o que está acontecendo e quem são os personagens envolvidos. Em ambos os casos a gente nunca deve perder de vista aquela velha história: qualquer coisa que o autor coloque no papel deve servir principalmente para que se avance a história, a trama, ou que se descreva melhor os personagens, que se mostre melhor as características dos personagens. Todo o resto geralmente está sobrando. Vamos então aos exemplos do mostrar e contar para ficar mais fácil de entender. Se um autor escreve fulano era um cara muito pobre, ele está contando um aspecto desse personagem, certo? Agora, se o autor preferir mostrar essa característica do personagem, ele pode escrever uma cena em que o personagem está mexendo em contas atrasadas em cima da mesa, ou ele recebendo uma ordem de despejo, ou ele abrindo a geladeira vazia. Então isso tudo vai mostrar para o leitor a situação do personagem e ele vai entender o que o autor quer passar sem o autor necessariamente ter que dizer em uma frase: fulano era um cara muito pobre, ou estava passando por dificuldades financeiras, né? Qualquer coisa desse estilo, né? Então vamos pegar um outro exemplo mais prático. Fulano sentou-se na mesa do restaurante, louco para contar a novidade ao amigo. Então aqui o escritor está contando, ele já entrega a informação digerida para o leitor. Isso, de certa forma, agiliza a trama, né? E ao mesmo tempo não deixa dúvidas para o leitor do que está acontecendo. Agora vamos ver outro jeito de escrever essa situação. Tenho novidades, disparou fulano. Tão logo o garçom se afastou com os pedidos. Ei, calma rapaz, respira primeiro, censurou Beltrano com um sorriso. O diálogo faz a gente entender a cena sem que se fosse preciso dizer que eles estavam no restaurante, que eles eram em dois e que eles tinham um grau de intimidade, né? Então isso foi mostrado através de uma sequência de acontecimentos e de descrições. A partir daí, o leitor vai deduzindo o que o escritor deseja que ele deduza e ele vai montando essa cena como se ele estivesse vendo uma imagem passando numa tela. Mais um exemplo. Fulana ficava muito nervosa ao se apresentar em público. Estou contando uma informação sobre a fulana e uma frase eu estou definindo uma característica dela. Agora, mostrando isso. A folha de papel tremia entre os dedos úmidos de fulana, cujo olhar perdia-se na plateia à sua frente. Quando eu digo da folha tremendo, quando eu falo que a mão dela estava úmida e eu mostro a plateia, né, eu descrevo uma plateia, eu estou fazendo o leitor visualizar isso. Eu não estou simplesmente dizendo que a fulana fica nervosa ao falar em público. Isso é contar, né? Eu mostrando de que jeito ela fica nervosa é uma forma de aprofundar melhor, é uma forma de imergir o leitor, de certa forma, naquilo que eu estou querendo apresentar. Agora, antes de terminar, é importante ter em mente que não se pode radicalizar nem para um lado nem para o outro, né? Eu, como autor, tenho uma preferência por mostrar.
né? Por deixar o leitor ir compreendendo aquilo que eu quero sobre os personagens, sobre o cenário, sobre a história, através de ações, descrições e tudo mais. Mas tem horas que a gente sente a necessidade de contar, porque em nome do dinamismo. Você quer às vezes que certas passagens que não sejam tão interessantes, ou uma passagem muito grande de tempo, que aquilo não entedie o leitor, né? Então isso é importante, assim como no cinema, a gente pular as partes chatas, né? As partes que não são tão importantes, e às vezes uma frase ou um parágrafo contando certo trecho vai ajudar nisso, né? Tem muito autor que fica tão preocupado com o mostrar que ele acaba deixando o texto dele cansativo justamente pelo excesso de informações de cada movimento, de cada passo que todos os personagens estão fazendo. Então isso também tem que ser bem dosado para poder o texto ter a sua eficiência, né? Há quem diga que contar evoca pensamentos e mostrar evoca emoções. A administração do contraste entre essas duas técnicas, né, pode trazer resultados muito bons para o escritor que está procurando realmente dominar a sua arte, por assim dizer. A chave, então, como quase tudo na vida, é o equilíbrio. O escritor tem que achar uma maneira desses dois recursos servirem bem a ideia que ele tem na cabeça. Bom, era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.